Hoje é o mesmo Sport que perdeu para o Santa Cruz, que perdeu para o Náutico, que perdeu para o Altos, que foi eliminado na Copa do Brasil por Operário de Várzea Grande, tá? Foi humilhado pelo Operário de Várzea Grande e é o mesmo que perdeu a final contra o Retrô em casa. Isso é preciso ser dito. E perdeu contra o Fortaleza também em casa, um adversário que na Série A é para ganhar. Alguns tinham a esperança de que a roda girou ou mudou, vai alguma coisa diferente acontecer. Não vai. Não vai alguma coisa diferente acontecer. E aí eu falo aquela célebre frase de Albert Einstein, mas que Emmanuel falou aqui, que burrice é repetir a mesma coisa. Albert Einstein não falou dessa maneira, obviamente, mas é repetir o mesmo erro e achar que vai dar certo. É repetir a mesma coisa e achar que vai dar certo. E hoje Pepa foi exatamente isso, sabe? Tudo que já deu errado contra todos esses times, ele repetiu e evidentemente não deu certo. O primeiro tempo é um baile, o primeiro tempo é uma vergonha, é um primeiro tempo assim que preocupa inclusive porque você começa a questionar individualmente atuações de alguns jogadores e pensa, estamos completamente afundados, como hoje eu questionei João Silva. E eu não sei se João Silva realmente é um zagueiro tão ruim quanto ele foi no primeiro tempo, ou o time é simplesmente uma zona, o time é simplesmente uma bagunça por conta de Pepa, tá, Carlinhos? Então a gente vai comentar, por exemplo, a substituição absurda que a torcida do Sport se revoltou na ilha hoje, que era Barleta, que era o único jogador do Sport hoje na partida jogando futebol. Era Barleta, e Pepa optou por substituí-lo. E vai comentar também sobre o jogo. E assim, eu só peço uma coisa à diretoria de futebol do Sport, que mudou o nome, né? Rafael Campos virou vice-presidente do executivo, e hoje Guilherme Falcão, que fazia parte lá daquela junta, daquela comissão genial de futebol do Sport, genial, só tem gênio ali. Trazer Matheus Alexandre por 9 milhões é gênio, só pode ser gênio. Pronto, hoje o Rafael Campos está na vice-presidência e o Guilherme Falcão, que está lá na vice-presidência de futebol, podem lá defender e falar que muita... Eu não lembro exatamente, eu anotei o termo que ele usou na última entrevista dele. Ele disse que a turminha ia entrar na filinha do perdão. Tá certo. Vamos ver se hoje tem gente na filinha do perdão de Guilherme Falcão para falar de Matheus Alexandre e falar de Pepa, sério, de quem estava na ilha e que está revoltado. O técnico, mas a diretoria sabia. O técnico é horrível e a diretoria sabia. E se Pepa não cair hoje, vão dar a ele o mesmo jogo do Brusque que deram a Guto Ferreira. É aquele jogo do Brusque, não sei se você lembra na Série B, que vão dar o jogo lá do Brusque para dizer o seguinte, que é o jogo do Corinthians agora. Tenta lá alguma coisa, mas já sabe que o trabalho é horrível. O trabalho é horrível, não tem futuro e precisa ser encerrado hoje. Precisa ser encerrado hoje. E se não for, a gente sabe por quê. É porque a diretoria de futebol, mais uma vez, faz um péssimo trabalho. Vando, tô um pouco preocupado com você, tá? Vamos dar uma respirada. Eu sei que a gente fica com muita raiva aqui com o resultado. E é totalmente válido a sua cobrança, entendeu? Então, assim, esse é o momento da gente colocar pra fora. E eu sei o quanto você tem um sentimento pelo esporte, assim como o Emanuel, assim como eu. E aí você vai ter mais fala aqui, porque hoje é dia de cobrar. Hoje é dia de realmente a gente fazer jus a ser uma torcida chata. Porque é uma palhaçada realmente o que aconteceu hoje aqui, Sport Bragantino. Hoje, não só hoje. Os outros jogos anteriores, como você citou também, foi uma palhaçada. E aí teve uma maquiagem, teve uma falsa sensação que o time estava evoluindo, mas na hora do vamos ver, a gente realmente está enxergando que o Sport não rende mais. O time do Sport é um deserto de ideias. Pro campinho, a gente puxa aqui o campinho, analisa a escalação inicial e a gente vai debatendo primeiro a escalação, depois o primeiro tempo. Que é que eu vou começar falando que, primeiro tudo, eu vou ser repetitivo, eu vou falar isso mais uma vez. Domingos ser uma opção nesse elenco é um absurdo, um absurdo, um absurdo. A gente tem que aceitar que errou. Errou, meu amigo. Comprou um cara que não era pra ter comprado. Ele enganou todo mundo na Série B. Ele enganou todo mundo. Me enganou também. Só que desde o terceiro jogo dele no ano, dava pra saber que ele não é uma opção. Isso aí não é jogador, pô. Ele não é jogador. Não dá pra ter um time como o Sport, ter um jogador que taticamente não serve de nada. Nada, nada.
E hoje ele foi titular. Quando a gente tinha um Atêncio, e a gente poderia formar 4 caras de meio campo, ou até 5, a gente poderia ter jogado com Rivera, Zé Lucas, Duqueiroz, Atêncio e Lucas Lima. E deixa um cara na frente, que seja Barleta, que seja Carlos Alberto. Só não dava pra ser Lene, velho. Não dava pra ser Lene. Como é que ele afunda a Lene na área e começa a cruzar a bola, pô? O cara tem 1,60 m. Pelo amor de Deus. A escalação totalmente errada. Não vou cobrar muito da parte de Matheus Alexandre Hereda, porque era o que ele tinha realmente. Ele não ia usar Chico na esquerda. Mas assim, é um absurdo ele ter começado com o Domingues. Um absurdo. Ele deixou o meio-campo totalmente desguarnecido mais uma vez, velho. Ele comete os mesmos erros sempre, sempre, sempre. A gente não tem meio-campo. E o Bragantino fez o que fez no primeiro tempo. Se aproveitou de tudo que o Sport disponibilizou. Porque no primeiro tempo, podia ter muito tranquilamente ter sido 2, 3, 4-0 pro Bragantino. E aí? Não tem mais jogo, velho. Não tem mais jogo. Então, assim, a escalação, tudo começa errado com o Pepa. Ele bota um jogador que não serve de nada, ele escanteou a Atêncio. Tite Ortiz, quando entrou, muito melhor do que Domingues. Então, assim, vamos tentar entender a cabeça de Pepa. Não dá, não dá. Ele se apaixonou por Domingues, assim como o André é meio apaixonado também, a esposa de André também é apaixonada por Domingues. Mas, galera, tem que cair na real uma hora. Não é o mesmo jogador do ano passado. Não é. Não dá. Não dá pra ficar no Sport. Tem que arranjar um rumo, empresta, vê se ele engana outro otário e vende. Não dá pra ter Domingues, pô. Não dá. E o primeiro tempo do Sport foi uma bosta. Um lixo. Foi um dos piores primeiros tempos na ilha que eu já vi. O Sport não fez nada. Nada, 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 nada. O Sport foi começar a jogar com 38, 39 do segundo tempo. E é um time que não consegue chutar gol. Inacreditável. Mais um motivo para ele botar Atêncio. Porque é o único que finaliza ali. Atêncio e Tite Ortiz. Os dois que finalizaram. Eles dois e Barleta tentavam. O único jogador do primeiro tempo que finalizou no time do Sport foi o Lucas Lima. Onde é que se vê isso? O Lucas Lima nem finaliza. O único jogador que finalizou no time do Sport no primeiro tempo. Então tá tudo errado. Não dá nem para analisar muito porque tá tudo errado. É melhor a gente procurar alguns pontos positivos. Mano, e aí eu trago um questionamento assim pra torcida do Sport como reflexão. Se é um time que é bem treinado, a gente viu que quem saiu do time? Sérgio Oliveira, não é isso? Sérgio Oliveira saiu. O meio de campo do Sport, o que tinha de realmente uma coisa mais organizada, sumiu no primeiro tempo. E me impressiona ainda quando ele desloca Lucas Lima para ponta direita. Onde o cara não rende, ou ele rende o mínimo, ele consegue ter uma alternância ali durante o jogo, mas ele, no meio de campo, ele centralizado, ele é outro jogador. Carlinhos, o problema é que Pepa, ele não conhece outra disposição tática sem ser esse 4-3-3 não, pô. É ridículo. E aí, Vando, como é que tu viu esse primeiro tempo? O que é que tu acha? A gente quer um pouquinho escutar você também agora. Tá? E aí, já falando taticamente sobre essa pobreza do Sport, que é pobre, realmente, é um esquema tático absolutamente pobre. Pepe ele não abre mão desse 4-1-4-1 defensivo, um 4-3-3 ofensivo. E tanto ele não abre mão que ele decidiu hoje, optou deliberadamente por jogar com Lene Lobato enfiado de centroavante o jogo inteiro, enquanto o time abria a bola e cruzava, abria a bola e cruzava, abria a bola e cruzava. E o nosso centroavante era Lene Lobato, um jogador que poderia tranquilamente ser um estudante do CBV do primeiro ano, porque o terceiro ano já é mais alto do que Lene Lobato. Então, o Sport insistiu nessa jogada hoje, e ele fez de tudo, tá? No segundo tempo, ele colocou Carlos Alberto de lateral direito. Quando viu que não tinha mais alternativa, ele jogou Carlos Alberto para lateral direito e manteve Hereda na lateral esquerda. Em vez de tentar, por exemplo, repetir Barleta de lateral, ok, na melhor posição de Barleta, mas era o básico, era o que ele podia ter feito. Então, assim, os erros de Pepa hoje foram em todos os aspectos possíveis. Até do Queiroz, que é um jogador que vai ajudar o Sport, isso é bom ser dito. Mas, me desculpa, do Queiroz é refúgio do Grêmio. Do Queiroz, ele é refúgio do Corinthians. A gente tem um menino hoje, de 17 anos, que é capitão da Seleção Brasileira Sub-17. Capitão. E é um menino que jogou bem no Pernambucano. Esse menino ele é para ser titular desde o primeiro minuto, porque ele não fez nada para perder a titularidade. Voltou essa semana. Que se dane. Que se dane. E com Domingues não joga bola desde o começo do ano, tá? Não joga nada desde o começo do ano. Então, o jogador hoje para ocupar a posição do Domingues era Atêncio,
com certeza, não era Domingues. Ele poderia tentar de tudo, modificar taticamente, que ele não modifica, e ele optou hoje por fazer um primeiro tempo ridículo, com o Lucas Lima aberto na direita, conversando com o Domingues, que deu errado contra todo mundo esse ano, gente. Essa tática de Lucas Lima na ponta direita e Fabrício Domingues de volante para a direita, deu errado contra todo mundo. Por que ia dar certo hoje? Deu errado contra o Vitória fora de casa. Deu errado contra todos os times que o Sport perdeu. Sabe? Ivando, fala, mano, desculpa aí. Não, é para continuar mesmo, mas assim, ele matou o Lucas Lima em todas as vezes que ele fez isso. Pode continuar, era só um comentário. Não, perfeito. E aí, eu acho que é isso. O Pepa hoje não tem como passar. O trabalho dele não tem como passar de hoje. Não tem como, é impossível. Se passar, vai ser o mesmo jogo que deram para Guto Ferreira no passado contra o Brusque.